Vem um estudo em cima da Epístola de Tito. Vamos ler a palavra do Senhor, em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória no nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Deus, que o Senhor nessa manhã fale conosco, que o Senhor use essa palavra para impactar o nosso coração e entendermos algo mais sobre a Tua graça, como nós temos aprendido esses domingos. Que nos sintamos, ó Deus, presenteados por receber nessa manhã essa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, nós temos falado já alguns domingos acerca da graça. Nós falamos sobre o que é a graça, como Deus ele tem se mostrado gracioso desde a criação de todas as coisas, como nosso Senhor se mostrou gracioso através de Jesus. Falamos sobre vários assuntos pertinentes à graça de Deus, mas uma coisa eu acho que sempre incomoda o coração daquele que é crente, sempre incomoda o coração daquele que ama o Senhor, que entende a graça que foi demonstrada através de Jesus. Nós, quando lemos a Bíblia, quando lemos as palavras do Senhor que estão na Escritura, uma coisa sempre vem no coração daquele que ama o Senhor. Claro, não vem no coração de todo mundo, vem no coração daquele que ama ao Senhor. Como é que eu posso cumprir na minha vida aquilo que Ele diz em Sua palavra? Quer dizer, a Bíblia não diz que eu sou salvo pelas obras, a Bíblia não diz que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Salvação é algo que está muito além da minha capacidade, a salvação é algo que está muito além do meu esforço, de qualquer boa obra que eu faço. Por isso que a palavra do Senhor diz que a salvação ela é exclusivamente pela graça do Senhor. Não há nada que o homem ele possa fazer para ser salvo, é só pela manifestação da fé genuína nesse Jesus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação, só isso. E é interessante que a gente diga, exatamente, é só isso, não precisa fazer nada. E esse presente tão gracioso da parte de Deus, que é ofertado através do Evangelho para todos os pecadores, na maioria das vezes ele é rejeitado. Aparentemente algo que é tão fácil, crer, manifestar fé no Senhor Jesus, para aquele que é ímpio, é de todos o passo mais difícil. Mas quando eu leio o que Deus ele pede de mim nas páginas da palavra, não como uma maneira de ser salvo, porque a lei ela é boa não para salvar, a lei é boa para aquele homem que deseja servir a Cristo. Então eu obedeço a palavra não para ser salvo, eu obedeço a palavra porque eu sou salvo. O meu coração se envolve na busca pela obediência ao Senhor, não porque eu quero agradá-lo no sentido de que eu preciso torná-lo favorável e ao final do decurso da minha existência, quando eu morrer, ele diga, Anderson foi um cara tão legal, tão bom, ele merece a salvação. Não é isso. O que preocupa meu coração e a minha luta diária, a minha luta constante na tentativa de ser um bom esposo, de ser um bom pai, de ser um bom pastor, de ser uma pessoa boa, de ser um homem de Deus, de ser alguém que na sociedade viva de maneira justa, correta, tudo isso eu faço porque Cristo é meu Senhor. Não é para que Ele se torne meu Senhor, mas para que através disso as pessoas vejam que Ele é o meu Senhor. Só que esse desejo do meu coração, ele vai esbarrar, é um grande problema.
O mesmo problema que também ocupava em alguns aspectos a vida de Paulo, porque ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer eu acabo fazendo. Esse conflito entre o desejo de obedecer a Deus e muitas vezes caminhar na direção contrária da sua vontade. Eu não sei se só eu que experimento essa crise. Eu sei o que Deus quer, eu sei do que Deus se agrada, eu sei o que Ele deseja da minha pessoa. Só que muitas vezes eu me pego fazendo o contrário daquilo que eu deveria fazer. Ele diz que eu devo ser justo, correto, honesto. Ele fala sobre oração, sobre evangelismo, sobre a minha importância dentro da comunidade cristã, a importância de eu me congregar, a importância de eu amar a palavra, de eu amar as pessoas. Tudo isso eu sei, só que quando eu vou colocar em prática, eu acabo esbarrando em uma grande barreira, que sou eu mesmo. O grande problema nessa questão de tornar-me falho, desobediente ao que diz a palavra, sabendo o que ela fala, não está nos outros, mas está em mim. Eu sei o que eu preciso fazer, eu até desejo fazer, mas no final me falta disposição e determinação para colocar em prática tudo aquilo que eu sei está presente na palavra. E isso me coloca um conflito, isso me coloca numa crise, porque eu amo a Deus, eu amo o Senhor. Eu gosto da palavra, eu amo, eu sei que tudo que tem na palavra é palavra de Deus. Mas, em muitos aspectos eu não consigo obedecer. E nesse momento, aí a gente começa a perceber a grandiosidade, o brilho, o fulgor da glória, da graça divina, porque a graça não é aquela que funciona no nosso passado, não é aquela, deixa eu reconstruir, não é aquela que funciona apenas no passado para nos livrar da morte do pecado. A graça do Senhor não é aquela que agiu apenas no pretérito da nossa vida, quando cegos por causa do pecado e mortos por causa das iniquidades, nós fomos então ressuscitados com Cristo. É como se, na nossa concepção de graça, Deus é aquele que manifestasse por nós a sua bondade, nos salvasse e dissesse: agora você caminha com suas próprias pernas, que é o pensamento mais ou menos como o pensamento católico. Na visão do catolicismo, a graça ela dá aquele empurrão, agora depois que você levantou é por sua conta e risco. Isso se deve, queridos, a uma ausência de uma compreensão correta sobre o que a graça de Deus opera no ser humano. Porque a graça, por isso que eu até coloquei o título desse sermão o seguinte: o passado, o presente e o futuro na graça de Deus. J.I. Packer, um teólogo muito conhecido, ele disse, na verdade um dos grandes teólogos do século XX, ele disse o seguinte, entre aspas, frase dele: a necessidade mais urgente da cristandade é a de uma renovada conscientização do que a graça de Deus realmente é. Porque nós achamos muitas vezes que a graça de Deus é o fator motivador pelo qual nós seguimos a Cristo. Então, é como se a graça fosse aquele empurrão original, é como se fosse aqueles carros a manivela, ou então aquelas aeronaves que são a hélice, você tem que dar a partida manual. É como se Deus desse uma partida manual na nossa vida, para que nós iniciássemos a nossa caminhada cristã, mas a partir do início que nós estamos caminhando na palavra, agora depende só das nossas atitudes, das nossas escolhas e nossas decisões. E eu gostaria, queridos, de compartilhar com os amados nessa manhã um aspecto que deve ser acrescentado ao nosso entendimento sobre a graça. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, vão nos ensinar que a graça de Deus, ela age no passado, ela está agindo e vai agir no futuro. Primeiro versículo 11, ela fala da graça de Deus no passado como a graça salvadora, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Nós vemos de fato Deus, ele agindo de maneira graciosa quando salva pecadores.
Desde a criação, como nós estudamos aqui em nosso primeiro sermão, quando o homem peca, desobedece a Deus, e Deus, ele então sacrifica 1 ou 2 animais, nós não sabemos, e cobre aquele primeiro casal com peles. Deus ali já estava graciosamente cuidando do homem e providenciando ao homem aquilo que ele precisaria para ser salvo. Só que Paulo aqui ele está lembrando de um evento bem específico na história da humanidade. Quando ele diz que a graça de Deus se mostrou salvadora, ele está tratando acerca da encarnação, da vida e da morte do nosso Senhor Jesus. Quando ele diz que a graça de Deus se mostrou salvadora, ele está olhando para um passado em que Deus ele manifesta a sua graça ao enviar o seu Filho para morrer por pecadores. Nenhum pecador nesse mundo, ele diz todos, nenhum pecador nesse mundo que se converte à parte da graça de Deus. É a graça do Senhor que conduz esses pecadores ao arrependimento. Só existe salvação por causa da graça. Então, a primeira coisa que Paulo fala para Tito é para que ele lembre que no passado Deus graciosamente, ele se manifestou favorável à humanidade quando fez com que seu Filho se encarnasse, vivesse entre nós, pregasse, proclamasse o Evangelho, desse a sua vida em favor dos pecadores e por eles ressuscitasse. Então, Deus, de maneira completamente radical, surpreendente, assombrosa, ele vem resgatar o homem que está morto no pecado. É Deus que faz isso. Deus, ele entra na história. Deus, ele está no nosso passado. Viver, morrer e ressuscitar. Eu só sou salvo por conta da ação graciosa de Deus no passado. Primeiro, quando ele envia Jesus, e naquele momento na minha história, em que eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. Se não fosse pela graça, eu continuaria sendo um pecador, condenado eternamente ao inferno. A graça está no meu passado. Ela me salvou, ela me alcançou, ela alcança pecadores. Os irmãos sabem, eu até compartilhei no grupo da igreja o testemunho de uma irmã queridíssima da igreja que eu preguei há alguns domingos, irmã Rita. Nem podia ir para o culto porque o marido embriagado, passava a semana toda se embriagando, alcoólatra. E a gente pode pensar, existe salvação para um homem desse? E eu tirei foto e coloquei no grupo da igreja, foto de irmão Newton agora com a Bíblia debaixo do braço acompanhando a mulher na igreja. O que é isso? É a graça que alcança. Não sou eu, não é você. É a graça do Senhor que está no nosso passado, que está na nossa história, historicamente identificada com aquele momento em que nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A graça, ela salva, mas a graça não salva apenas. A graça, ela não está só no passado. Ela não é aquele pai que adota uma criança, mas a partir daquele momento que acontece a adoção, ela se torna órfã de pai vivo. Fica abandonado dentro de casa. Não, a graça não lança você nesse mundo e diz, agora é com você, vai que é tua. A graça é aquela que salva, e a graça, versículo 12, é aquela que santifica. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Quer dizer, a graça, ela não apenas salva, ela não está só no passado, a graça também está no nosso presente, porque ela é aquela que nos educa. É a nossa professora, nosso grande mestre. Ela é educadora. A obra da graça, ela não se resume apenas na salvação. A salvação é o começo da atuação da graça. Ela inicia o processo, mas ela não se derrama sobre nós, nos convence do pecado, da justiça, através do Espírito, e agora que você é salvo, agora se vira aí, agora o que eu pude fazer eu já fiz. Não.
A graça, ela persevera, ela continua agindo na vida de todo crente. Porque se não fosse pela graça agindo no processo que nós chamamos de santificação, nós continuaríamos na prática dos nossos terríveis pecados. É a graça, diz o texto, que nos educa, que nos ensina. 24 horas por dia, todos os dias da semana, nos ensinando. Se algo aconteceu na nossa vida, se alguma mudança, se somos melhores, se aprendemos a orar, se nós conseguimos obter perdão para os nossos pecados que cometemos durante a nossa vida, se nós nos reconciliamos, se aprendemos a perdoar, tudo isso se deve à graça de Deus agindo na nossa vida. Por isso que a palavra pode dizer com convicção: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra não ficará inconclusa, não é porque você é bonzão, não. É porque Deus gracioso, Ele com a sua graça age educando os crentes. Agora, meu irmão, você tem que ficar preocupado, porque se você está sem educação da graça, você tem que se questionar se no passado a graça lhe salvou. Que talvez nem salvo você seja. Porque olha só o que diz o texto, isso é muito forte. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, aquilo que é característica da nossa carne, do nosso pecado, vá sendo abdicado e abandonado. Primeira lição da graça, quando você entra na escola da graça, por meio da salvação, é renúncia. Abandone impiedades, aquilo que é da vida ímpia, da vida pecaminosa, da vida distante de Deus, da vida longe do Pai. Abandone, renuncie. Nós somos ensinados a abrir mão da nossa velha vida e das paixões e desejos dessa velha natureza. Deixar de ser crente vivendo como ímpio. Deixar de ser crente vivendo como incrédulo. Quem faz isso? A graça do Senhor agindo em nós. Renegar. Renegar nesse sentido de você negar com força, como que tendo desprezo por aquilo que você fazia. E me choca que tem muitos crentes que não apenas não renegam suas impiedades, mas se apegam a ela com prazer. Por isso que eu digo, tem que voltar a pensar lá no passado. Será que eu fui alcançado pela graça mesmo? Será que eu não fui convencido e mudei de religião, mas de fato eu não recebi a graça salvadora de Deus? Porque a graça me ensina a renegar, a abrir mão, isso me dá nojo. Eu tenho um desprezo por isso que eu faço. Eu renego. Primeira lição da graça é a renúncia. Quando você está debaixo da luz graciosa de Deus, a primeira coisa que a luz da graça faz é mostrar aonde está o seu pecado para que você possa renunciá-lo. A graça brilha, ela ilumina através do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito através da graça, né? É o Espírito agindo de maneira graciosa. A pessoa é Deus, a graça é a característica. Quando o Espírito age com graça em nossa vida, ela ilumina as nossas iniquidades. Agora, nós somos orgulhosos demais para perceber o quão miseráveis e pecadores nós ainda somos. E a gente consegue guardar com orgulho e com prazer raiva, ira, amargura, maledicência. A gente guarda tudo isso de uma maneira desavergonhadamente justificada. Deus, Ele grita, Deus, Ele fala, Deus, Ele mostra, a luz brilha, mas muitas vezes a gente não dá atenção. O que a gente tem que perguntar? A gente tem que olhar para o passado. Será que lá no passado, de fato, eu fui alcançado pela graça? Primeira lição da graça no presente é renunciar, é se despojar do velho homem, é abrir mão da natureza pecaminosa. Quando a graça expõe o nosso pecado, eu posso então matá-lo,
eu posso destruí-lo, eu posso acabar com ele. E, amados, isso acontece tantas vezes durante tantos momentos do nosso dia. Vamos ser sinceros aqui. Quando alguma situação, às vezes é um arrozinho queimado, é uma roupa que esqueceu em cima da cama, tudo bem, é chato, né? O marido esquecer a toalha molhada em cima da cama, ou jogar a roupa espalhada pelo chão, o menino. De fato, isso é ruim, precisa ser corrigido, precisa. Mas isso provoca alguma coisa em nosso coração que talvez não devesse estar ali. Então eu preciso chegar a mulher chegar para o marido e dizer: olha, meu amor, por favor, não coloque a toalha molhada em cima da cama, não. Mas eu preciso ver o que isso provocou no meu coração. Por que eu tenho tanta raiva, tanta ira disso? Por que isso me provoca tanto sentimento ruim? Porque aquele perdão que eu disse que eu tinha concedido ainda magoa, machuca, traz tanta mágoa dentro da minha alma. Então eu preciso me questionar. A graça, ela mostra, ela expõe, e a gente precisa ter a humildade de dizer: olha, eu não estou tão bem assim quanto eu pensava e eu imaginava, não. Tem coisa aqui dentro que eu preciso trabalhar. E essas situações, queridos, vão deixar o pecado à mostra. É o momento que nós podemos renegar. A graça, ao passo que nos faz renunciar às nossas paixões, nos faz abraçar um novo estilo de vida, como ele diz, viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. 3 palavras que você deveria marcar na sua vida: viver nesse mundo de maneira sensata. O que tem crente insensato por aí? Misericórdia, papai do céu. O que tem gente insensata fazendo coisas que dizem que é em nome de Deus, que Deus não tem nada a ver com aquilo. O que eu vi, e é interessante que às vezes os insensatos ganham destaque na sociedade, justamente pelo nível das absurdidades que falam. Estava essa semana assistindo aí dessas profetisas, né? Dessas profeteiras de YouTube, e ela fazendo algumas asseverações do nível de absurdidade assim que essa pessoa não pode ser normal, dizendo que no céu existe anjo e anja. Isso é o básico, é o mínimo, viu? O mínimo é isso, sem falar em outras coisas. Você diz: não, essa pessoa não pode ser uma pessoa mentalmente normal. Quanto mais uma pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico, E isso se torna o quê? Padrão daquilo que eles acham que é o evangélico, e os evangélicos sérios acabam pagando por aqueles que são insensatos. Sensatez, justiça e piedade. Nesse mundo a gente precisa disso para viver. É a graça que santifica. Mas a graça, queridos, ela não apenas está no nosso passado, nosso presente, ela também está no nosso futuro, versículos 13 a 14, aguardando a bendita esperança, é uma manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ele está olhando agora para o futuro, para o dia da manifestação da glória, do retorno do nosso Senhor. Quer dizer, a graça, ela trabalha para me salvar, ela trabalha para me santificar no presente e ela trabalha para me fazer perseverar. Eu estou olhando para o futuro. Eu não caio, eu não abandono o evangelho por causa da graça do Senhor. Não é pela minha capacidade e competência. As minhas orações não me tornam nesse sentido mais estável. É a graça do Senhor através das minhas orações. A graça opera, trabalha em nós. E nesse período em que estamos aguardando esse futuro manifesto, onde o nosso Senhor virá em glória, durante esse tempo que estamos fazendo, trabalhando ativamente em prol do seu reino.
E durante esse tempo em que trabalhamos com a graça e nossa santificação, nós somos levados a esperar a manifestação do nosso Senhor de maneira graciosa. No tempo em que vivemos, é o que ele chama de presente século. Nesse tempo, estou dizendo literalmente esse tempo de hoje, toda espera é dolorosa e odiosa. Concorda comigo? Você esperar, aprender a esperar alguma coisa nesse tempo, já é ruim. Eu sou de uma época, que... Eu não, outros aqui também, viu? Não estou sozinho nessa, não. De uma época em que você queria se comunicar a alguém, você tinha que escrever uma carta, você tinha que botar dentro de envelope, você ia até o correio, você remetia aquela carta, colocava um selo, pagava, você esperava 20 dias, um mês, às vezes mais, para a carta chegar ao destinatário. Aquela pessoa ia pegar aquela carta, ia ler aquela carta, ia escrever outra carta, botar dentro do envelope, ia até o correio, ia pagar, ia selar, 20, 30 dias, quer dizer, 12 meses para você ter uma resposta. Hoje em dia, se a resposta dos 5... Oi? Isso quando... Mas antigamente o correio tinha mais qualidade, antigamente era melhor. Hoje em dia é que o negócio está brabo. Mas hoje a gente não aguenta esperar 5 segundos a resposta do WhatsApp, não é? Você mandou uma resposta, blum, demorou 5 segundos, não respondeu por quê? Porque a gente vive um tempo de extremo imediatismo, a gente não gosta de esperar, a gente não gosta de construir, a gente está aprendendo a receber tudo pronto. Antigamente, quem lembra, a época você ia fazer lasanha, vamos fazer lasanha. Pega a farinha, pega o ovo, vamos começar a fazer a massa da lasanha. Hoje você vai no mercado, você não quer mais comprar massa para fazer a lasanha, você já quer a lasanha pronta. Nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista que não gosta e não consegue esperar. Isso tem consequências em nossa vida espiritual e em nossa cosmovisão cristã. Então, queridos, se a gente não consegue criar algo... A gente tem histórias de missões que demoraram 20, 30, 40 anos para se produzir um convertido. Hoje, se a gente faz um trabalho missionário e em um mês não se converte ninguém, a gente começa a reavaliar se está fazendo certo ou errado. Então, essa época, o Zeitgeist, como se diz em alemão, o espírito desse tempo, ele traz consequências para a nossa percepção como crente. Mas o tempo de Deus ele não mudou, ele continua como estava um século atrás, há 2000 anos atrás. Deus ele tem o tempo dele de trabalhar independente do tempo que nós estamos determinando. Ele vai voltar no tempo certo, ele vai voltar no momento certo. E enquanto isso não acontece, o que devemos fazer? Viver na perspectiva do serviço cristão. É Deus que graciosamente irá nos preparar um caminho e uma maneira de servi-lo enquanto Ele não vem. Demore isso 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. A graça do Senhor nos conduz a várias oportunidades de servi-lo. Para quê? Para que ele possa produzir para si um povo exclusivamente seu. É isso que está sendo preparado. É um povo que lhe pertence, um povo santo, justo, correto. Ele está purificando a sua igreja, limpando a sua igreja. E olha a expressão que ele usa no versículo 14, um povo dedicado à prática de boas obras. Ele está falando sobre zelo. Por a igreja cumprir o seu propósito objetivo, zelo na prática das boas obras. Gente, tem pessoas que são extremamente zelosas em muitas coisas, mas daquela obra que caracteriza a vida cristã, às vezes é muito relaxado. Esse povo é zeloso. Pastor Dave Harvey, ele fez uma observação interessante. Ele diz que zelo é a vontade anabolizada. Isso é zelo, é intensidade, é desejo forte, firme. Assim como aquele jovem adolescente que quer tirar uma boa nota do Enem, ele deixa de fazer tudo, fica em casa, se tranca em casa,
não sai, estuda de madrugada, porque ele tem um forte desejo. Se com as coisas relativas a Deus e a sua obra fôssemos assim, com certeza as coisas seriam diferentes, inclusive para nós. Essas paixões mundanas que diz o versículo 12, elas devem ser substituídas pelo nosso zelo pelas boas obras do versículo 14. Quer dizer, o nosso passado vivemos pela graça, o nosso presente vivemos pela graça, e o nosso futuro, aquilo que faremos até o retorno do nosso Senhor, faremos pela graça dele. Faremos pela graça do Senhor. Esse é o ensinamento de Paulo na Epístola a Tito. Eu quero concluir chamando a atenção para os irmãos dessa realidade de que nós somos acossados diariamente pelas nossas iniquidades e nossos pecados. E muitas delas não vêm de fora, já estão dentro do nosso coração, já criaram raízes, já estão firmes no nosso interior. O que precisamos fazer pela graça? Renegar. Como você renega uma amargura? Perdoando. Como você renega algo que você fez contra alguém? Pedindo perdão. O diabo, Satanás, o que ele vai dizer para você? Isso daí o tempo apaga. As pessoas esquecem. Não, tempo e esquecimento não perdoam pecados. O que perdoa pecado é arrependimento e confissão. Então nós precisamos, amados, iniciar, como diz Tito lá no versículo 11, renegar essas paixões, porque Deus ele quer trabalhar em nós. Vamos abrir mão. Vamos resolver o que precisa ser resolvido, vamos deixar de culpar os outros, vamos deixar de achar bode expiatório, vamos assumir as nossas responsabilidades, as nossas impiedades, as nossas iniquidades. Vamos assumir e vamos, na oportunidade da manifestação da luz graciosa de Deus, sobre essas impiedades, vamos abandoná-las, renegá-las. Abrir mão e produzir em nós uma vida, como diz o versículo 12, uma vida sensata, justa e piedosa, para que o nosso desenvolvimento nesse mundo seja envolvido com coisas boas, boas obras que o Senhor Jesus preparou para nós. Efésios capítulo 2, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Imagina, queridos, quanto atrapalho, quanta dificuldade os nossos pecados, iniquidades, e a maledicência, e a amargura, é raiva, é ódio, é gente suvina, é gente com mediocridade, que não ora, que não lê a Bíblia, que não evangeliza, o quanto isso não emperra o crescimento seu, da igreja e do reino de Deus. Meus irmãos, Deus ele precisa trabalhar e mexer na nossa vida, para o nosso bem. Como diz Hebreus, abandonando todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assediam, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. É peso, é pecado, tem gente que é pesada, não é no sentido eu sou pesado, no sentido físico, né? Existe muita massa dentro de mim. Mas é o peso daquelas coisas que nós carregamos e arrastamos durante toda a nossa vida de maneira desnecessária. Arrastamos como correntes. E nós comemoramos cada passinho como se fosse uma maratona. Olha, pastor, eu consegui dar um passinho. Meu irmão, você está correndo. Então se livra, abdica, abre mão de peso, pecado, das coisas que escravizam a nossa vida. Mas sabe qual é o grande impedimento para essas coisas acontecerem? Orgulho. Você só não toma uma posição em relação ao interior do seu coração porque você é uma pessoa extremamente arrogante.
Você é insuportavelmente arrogante. Seu rosto pode estar bonito, você pode estar bem arrumado, seu linguajar deve ser polido, mas diante de Deus você é insuportavelmente arrogante. Porque você sabe que tem, você vê, finge que não vê, finge que não tem. Precisamos ter um passo de coragem, de fé, confiando na graça do Senhor, de que nos dará força para resolver o que precisa ser resolvido. É difícil. Eu na minha vida cristã já tive que pedir perdão a pessoas que eu sabia que não mereciam, mas eu precisava porque eu agi mal. Elas tinham lá os deméritos dela, mas eu tinha os meus. Eu não resolvo os dela, eu vou resolver os meus. E eu tomei atitudes que me fizeram extremamente bem espiritual, porque me libertaram, me desacorrentaram. E depois que eu me libertei dessas algemas e cadeias, eu olhei para trás e vi, eu não precisava carregar nada disso. Doeu muito menos do que eu esperava. Meus temores eram todos infundados. Ninguém me rejeitou, ninguém me perseguiu, nada. Era só coisa que o diabo colocava no meu coração. Ah, mas você não precisa, você é melhor do que eles. Você tem toda a razão, você está justo, você está justo. E eu achando que era o espírito do diabo falando no meu coração. Então a gente precisa, amados, com um passo de coragem, fazer aquilo que diz a palavra, abnegar, renegar, abrir mão da impiedade e das paixões mundanas. A graça não vai fazer isso, quem vai fazer isso é você. A graça age, ela mostra, apresenta, mas é você que vai renegar. E eu acredito firmemente que os crentes renegam. Eu acredito que quem é crente, que serve a Jesus, vai chegar um momento que vai dizer, Senhor, eu não aguento mais caminhar assim. Tanta amargura, ódio no meu coração, cheio de problema na minha família, eu não aguento mais tratar minha mulher mal, eu não aguento mais bater na minha esposa, eu não aguento mais agredir a minha família. O crente faz assim, quem não é, convive muito bem em pocilga e chiqueiro, porque nunca foi filho. Não é? Se você levar o porco para sua casa, na sua casa ele vai arrumar um chiqueiro. Então o porco é porco em qualquer lugar onde ele esteja. Por mais que você bote uma roupa bonita, deixe ele bem perfumado, vai virar um Wilbur, mas vai continuar um porco. Para quem aqui lembra, né, do clássico, a teia de Charlotte, continua um porco, do mesmo jeito. Você pode até dar um nomezinho, se apegar, amar o porco, mas é um porco, não é filho. Mas o filho, ele faz o que deve ser feito. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E a gente conta com a graça do Senhor que há de nos conduzir a um caminho de luta, de batalha espiritual rumo à vitória com a manifestação gloriosa do Senhor no dia em que Ele vier. E nesse dia irá com Ele um povo seu, propriedade exclusiva, pertencente a Ele. Eu quero estar com esse povo nesse dia. Você também quer ir? Quer estar com Ele? Então vamos confiar e seguir na graça do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, sempre pela Tua graça que nos ajuda e nos capacita em todos os momentos. Quão desafiador é viver nesse mundo, Senhor, um mundo tão cheio de impiedade, tão cheio de tentações, de provações. Nos dá graça, Senhor, para resistir, para abnegar, para abrir mão radicalmente das coisas que hoje ocupam o nosso coração e são pecado, que nos prendem, que nos acorrentam, que nos escravizam. Que o Senhor, ó Deus, domine muito mais sobre nós do que os nossos pecados. Eu quero interromper essa oração de maneira breve, para fazer um convite àqueles que estão aqui
que nunca receberam a Cristo em seu coração e o desejam fazer nessa manhã. Se você tem o desejo de receber a Cristo como seu Senhor Salvador, queria que você levantasse uma de suas mãos. A oferta do Evangelho é a oferta mais graciosa que existe. Sem o Evangelho, sem Jesus, não existe salvação para você. Não na religião, não nas boas obras, mas é só pela graça. Se você nunca fez isso, eu lhe convido a receber a Cristo como Senhor. Se não, que Deus lhe dê outras oportunidades de ouvir o Evangelho e de entender que Ele é o único caminho, a verdade e a vida.